Bora falar do Atlético, por isso Cláudio Rezende tá na área. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panz e a todos. A Semana do Galo vai começar amanhã, com treinamentos até o domingo, em todos os dias, um período. A partir de amanhã à tarde, reapresentação do elenco. É bom destacarmos que agora tem essa pausa de parada para a data FIFA. E é o período aí para o técnico Barba Domingues ajustar a equipe, implementar um pouco mais suas ideias. Vai ser o maior período, e a gente falava em manchete, que o treinador terá desde quando chegou. O Barba Domingues, ele estreou contra o América na semifinal do Campeonato Mineiro, e aí ele teve uma semana para a final do Campeonato Mineiro, uma semana livre, sem jogos. E aí ele teve só esse período. Agora é um pouco mais de uma semana, porque ele vai começar com as atividades amanhã, terça-feira, e vai até na outra quarta, quando o Galo viaja para enfrentar a Chapecoense. O próximo jogo do Atlético é contra a Chape, lá no interior de Santa Catarina, no dia 2, quinta-feira, à noite, 7 horas, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Cirilo, é um período, além dos ajustes, também para recuperar jogadores e que eles possam, esses atletas que eu vou citar, ter mais oportunidades na sequência, porque aí vem maratona de jogos para o Galo e para os demais times também. O Lianco, que voltou a jogar depois de 5 meses, entrou um pouco, no jogo contra o São Paulo semana passada. O Lianco é um jogador que a gente sabe inteiro é titular e ele tem essa oportunidade agora de treinar junto com os colegas, para o treinador observá-lo também com mais tranquilidade. Então o Lianco essa semana vai ser fundamental para ele. Também o Vitor Hugo, zagueiro, está se recuperando de uma pequena lesão na panturrilha. E o outro é o Alexander, que já está liberado pelo departamento médico há uma semana, mas não foi relacionado. A tendência é de que ele esteja disponível, e aí vai depender só mesmo da comissão técnica para que ele esteja pronto a esse jogo contra a Chape. Agora, Cirilo, tem um detalhe importante, Se eu falei desses 3 jogadores, aqueles que estão em data FIFA, muito possivelmente não vão chegar a tempo. Essa data FIFA é aquela história, mas os times são prejudicados mesmo assim. Ainda mais o Atlético, que tem gringos, Porque quando é um jogador de seleção brasileira, após o jogo tem voo fretado, então a turma vem mais rápido. Aí no caso do Galo, cada um espalhado, um pra cá, outro pra lá. Só pra gente situar o torcedor. O Equador, que tem 3 jogadores do Galo, o Minda, o Preciado e o Alan Franco, ele vai fazer amistosos na Europa. O primeiro é contra Marrocos, o segundo é na Holanda. Então, na terça-feira da semana que vem, estarão na Holanda. Vão ter que voltar o dia seguinte para jogar na quinta em Chapecó. Muito pouco provável. O Paraguai do Júnior Alonso vai jogar o segundo jogo na França, contra o Marrocos. Joga Grécia e Marrocos. Vai estar na França, então, o Júnior Alonso. O Chile, do Ivan Roman, faz amistosos na Oceania. Cabo Verde e Nova Zelândia. Então, é mais longe ainda. E Guiné, do Cissé, amistosos em Marrocos. Vai jogar contra Togo e Benin. A turma vai estar bem longe, Cirilo? Já é difícil chegar em... Sabe por que apostar no Rei? Aqui vão 5 motivos. No Rei é jogo limpo, sem migué. A FIFA amistosa em Marrocos, vai jogar contra Togo e Benin. A turma vai estar bem longe, Cirilo? Já é difícil chegar em Chapecó. Imagina quem está longe igual eles, É desfalque total, A data FIFA, ela não é respeitada, A realidade do calendário brasileiro é de desrespeito à data FIFA. Já era uma realidade da CBF antiga e da CBF atual, pelo visto, mesma coisa, Ô Edu, quanto ao Atlético, que jogou nesse fim de semana e perdeu de novo, fora de casa, o que o Barba Domingues, vou fazer a mesma pergunta que te fiz relacionada ao Cruzeiro e ao Arthur Jorge, o que o Barba Domingues tem para trabalhar nesse time de primordial, pensando na semana que vem, na volta do calendário Galo em Chapecó? Finalização. O Barba, ele tem que... contundência. A contundência que ele voltou a falar, que o Sampaoli falava muito, é impressionante, O Atlético tem dificuldade ou tinha dificuldade para criar num jogo em que cria boas oportunidades, como foi no Maracanã, esbarra na incompetência, na falta de pontaria dos seus atletas. É claro que existe o mérito do adversário, do Gemes e do Fábio, em 2 intervenções, mas a turma do meio pra frente está devendo, e está devendo muito, Tem jogado mais com currículo do que com qualquer outra coisa. Mas vai ter que trabalhar isso agora. Não vai ser fácil a vida do Barba, O Cláudio trouxe aí que dificilmente ele vai ter esses atletas de seleções no jogo da volta da data FIFA. Mas é fato que ele não vai ter nos treinos,
E são jogadores importantes, cara. Você tem titulares absolutos no time que não estarão. O Alonso pode não ser absoluto, mas é um cara que está sempre jogando. Preciado e Franco são titulares. Cissé estava tendo minutos até a lesão, poderia participar bem desse período, tá fora. Roman. O Ivan Roman é outro que vinha sendo titular, com minutos, não joga. O Minda, que entrou bem no Rio de Janeiro, é outro que não vai poder participar dos treinos. Então é muito ruim, cara. O período de data FIFA, ele não é ruim só no Brasil, porque no primeiro jogo pós-data FIFA, muitos atletas estão ausentes. É porque todos eles estão ausentes dos treinos. O jogo do Atlético do fim de semana. São 2 resultados frustrantes com característica diferente, né, Vinícius? Sim, porque no Cruzeiro não teve nem resultado, nem desempenho. No Atlético teve um resultado péssimo, mas um desempenho que foi bom, na minha visão. Fora de casa é impressionante como o Atlético não consegue vencer. É o único time que não conseguiu pontuar fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Mas, se tem algo positivo para tirar do jogo, foi uma melhora no desempenho. O Atlético tem se tornado um time mais equilibrado, se defendendo melhor. Acho que o gol foi muito por uma falha do Ivan Roman e também uma falha do Renan Lodge, que permitiu um cruzamento do Canóbio. Só que aquele velho problema, o Atlético não tem poder de definição. Ele criou oportunidades e parece um filme repetido. Ô Cirilo, vocês vão se lembrar. Ano passado, quando o Sampaoli chegou, a primeira coisa que ele fez foi arrumar a casa porque o Atlético sofria muitos gols. O Barba chega com essa mesma estratégia. Ele arruma a casa e está consertando a defesa. E aí, quando ele conserta a defesa, a missão do treinador, eu acho que ela para quando ele faz o time criar, faz o time produzir. Para fazer gol, eu acho que o treinador tem pouquíssima responsabilidade. É com os caras. E aí o Hulk está devendo, o Dudu, que nem tem sido titular, também está devendo bastante, o Bernard, o Scarpa, e não é de hoje não. Você pode voltar aí pelo menos 2 temporadas. O ataque do Atlético é inoperante e isso dificulta muito a vida do Galo. Qual que é a sua visão, Edu, sobre essa vitória do Fluminense, derrota do Atlético, mais uma derrota do Atlético como visitante? Não, primeiro dizer que é justa a vitória do Fluminense, porque a chance que ele criou, ele fez o gol. Futebol é isso aí. Futebol faz justiça para a equipe que é competente. O Fluminense foi mais competente na finalização, mas o Atlético produziu para fazer pelo menos 2 a 3 gols. Se o Atlético tivesse vencido o jogo, não seria nenhum tipo de absurdo. Aliás, quem produziu mais para fazer gols foi o Atlético, não o Fluminense. Cirilo, o Atlético tem demonstrado uma melhor organização defensiva, tem sofrido menos nos jogos, isso é fato, e eu tenho batido nessa tecla aqui. Para você montar uma boa defesa, você aposta na organização defensiva, o que vai além de peça. O Atlético no meio do ano precisa contratar zagueiro? Precisa. Se der para contratar o primeiro volante para chegar e jogar, ótimo. Mas dá para se montar uma defesa bem organizadinha, sem sofrer tanto com o que tem aí. Para ficar mais fácil, tragam peças e deem ao Barba, que vai facilitar o trabalho dele. Agora, do meio para frente, Cirilo, não basta a organização, você tem que ter talento. E o Atlético tem talento. Talento no currículo, na história. Os atacantes do Atlético estão jogando com história e com currículo, não com talento momentâneo, talento do presente. E eu não coloco nessa prateleira aí o Cassierra, o Minda e o Coelho. O Coelho é um cara que tem apresentado mais, Cassierra e Minda com menos minutos, então eu não vou ser injusto com eles. Agora, Reinier, Hulk, Dudu, Bernard, Scarpa, essa turma tá devendo. Essa turma tá jogando com nome, essa turma tá jogando com história, alguns deles, história maravilhosa no Atlético, o Hulk e Bernard principalmente, outros nem no Atlético tem história. E já estão aí há um bom tempo. O Scarpa é um exemplo. Está no Atlético desde 2024 e ainda não conseguiu se firmar. E essa turma precisa apresentar mais. Dudu não joga, não é titular porque não apresenta uma vírgula para ser titular. O Scarpa, todo treinador que chega, ele perde a posição. O Hulk já há mais de um ano não entrega 1/3 do que já mostrou com a camisa do Atlético. E ainda assim há a esperança dele ser o cara decisivo por tudo que ele já construiu com a camisa do Atlético. Então você consegue organizar um time defensivamente, mas te falta talento do meio para frente. Para mim é isso, nisso que o Atlético esbarrou no Maracanã. O time criou, o trabalho do treinador no dia a dia é fazer um time sofrer pouco defensivamente e criar lá na frente. O Atlético sofreu pouco defensivamente, tomou um gol em falhas individuais de 3 jogadores, Vitor Hugo, Renan Lodge e Roman, a mais grave do Roman. E não marcou gols por incompetência do ataque.
Por incompetência do Hulk, por incompetência do Preciado, por incompetência do Reinier e por competência do Fábio e do Gemes, que tirou aquela bola do Cassierra em cima da linha. Claro que eu tenho que dar mérito ao adversário, ao Fábio, ao zagueiro do Fluminense, que foram muito bem nas jogadas. Mas foi, de longe, a melhor atuação do Atlético fora de casa em meses. Se bobear em ano. Em ano. Porque o que a gente tem visto é muito abaixo disso. Finalmente a gente vê um jogo do Atlético fora de Belo Horizonte e fala, o Atlético mereceu vencer esse jogo. O que eu não falo há meses. Todas as outras derrotas e tropeços do Atlético fora de Belo Horizonte foram absolutamente justos. Não esse. E eu acho, Cirilo, para terminar, que até para criticar a gente precisa ser inteligente e entender o jogo. O foco das críticas inicialmente foram Igor Gomes e Bernard. Eu começo a transmissão falando que eu não escalaria os dois como titulares, mas que eu esperaria para ver qual foi a ideia do Barba. E eu termino o jogo com metade da minha opinião. Acaba o jogo, eu não teria escalado o Bernard. Mesmo depois do jogo, com o que eu vi, eu ainda mantenho minha opinião que o Coelho iniciaria, o Bernard não. Mas você iniciaria com o Igor Gomes? Antes do jogo, não. Depois do jogo, problema de zero, nenhum. A participação do Igor Gomes foi absolutamente normal no jogo. A ideia que o Barba explicou na coletiva foi absolutamente justificável. Eu entendi e deu certo o que ele pensou para o jogo com o Igor Gomes. E com Bernard e Igor Gomes, o Atlético criou o suficiente para ter vencido o primeiro tempo, para não ter sofrido gol. E quando os dois foram substituídos, o Atlético criou o suficiente para ter vencido o segundo tempo e saído do Maracanã com uma excelente vitória. Então, cara, é o desempenho versus resultado. O que pode animar o torcedor é que o desempenho tem melhorado. As coisas estão melhorando no Atlético. O que pode desanimar o torcedor é que o Atlético do meio para frente, a turma que está lá hoje não entrega. O Atlético precisa, com urgência, arrumar alguém que entregue gol. Alguém que num jogo amarrado vai fazer você ganhar o jogo, cara. Um centroavante que faça gol. Eu não sei se o Cassierra vai ser esse cara, tá muito cedo ainda, começou agora, ainda não apareceu fazendo gols. Mas, e é o que você falou, né, Edu? Vai ter que fazer um investimentozinho se quiser arrumar esse cara. O Cassierra tem pouquíssimos minutos. Pouco, não dá pra saber ainda. Não dá pra saber ainda. Primeiros jogos do Cassierra, tem um gol de pênalti lá contra o Itabirito e foi só. Titular ele foi, acho que 2 vezes, talvez. Contra o Fluminense não foi. Ele foi 2 vezes, eu acho. Contra o São Paulo foi e contra o Inter, eu acho. 2 jogos de titular. Talvez daqui a pouco adaptado ele consiga ser esse cara. E não terminou, acho que os jogos, se eu não tiver enganado. Não terminou os jogos. O Atlético precisa arrumar essa solução, né, cara? Precisa ter um cara que vai desenrolar o jogo pra você. O que não acontece em brasileiro desde a dupla Paulinho e Hulk. Naquele ano do Filipão 23, eles juntos fizeram 35 gols no brasileiro. Né? 20 gols o Paulinho fez, 15 fez o Hulk. É o que eu falo, Cirilo. Do meio pra trás você organiza, do meio pra frente você aposta no talento. É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado pela sua preferência aí que dá ao canal. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui falamos apenas do Galo. Notícia todos os dias do Galão, tá? Domingo a domingo aqui para vocês. Então aqui já fica o meu convite para quem tá chegando agora. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificação. Quem puder deixar o like aí ajuda demais o canal, tá? E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos. Isso também ajuda demais e a gente agradece demais, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que vocês viram aí no vídeo. Se vocês concordam ou não concordam, tá? A opinião é uma opinião própria, cada um tem a sua, então cada um tem a sua visão. E a opinião aqui nesse canal de todo mundo são respeitadas. E assim, espero que vocês se respeitem também, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência. Tamo junto, forte abraço. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Valeu, massa!